Eu sou Rutemara Florencio, sou professora de História na Rede Pública Estadual de Roraima há 21 anos. No momento eu estou fazendo doutorado em Educação, também pesquisando a área de formação de professores de História. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito da pesquisa de campo no ensino médio. Enquanto professores da educação básica, qual a importância de nós inserirmos a pesquisa de campo nessa disciplina, tomando como base a realidade, o lugar que a gente vive e também levando os alunos a um conhecimento que geralmente eles não estão construindo no seu processo de escolarização. Então, ao chegar ao ensino médio, eles ainda não tiveram contato com pesquisa de campo. Isso foi atestado pelas minhas pesquisas com alunos a respeito do ensino de História. E aí, a relevância dessa metodologia para que o aluno compreenda também as nuances da construção do conhecimento histórico. Então, quando nós colocamos a pesquisa de campo como um dos meios de se construir o conhecimento histórico escolar, nós estamos também facilitando ao aluno que ele compreenda como se faz pesquisa, como é a questão da metodologia da pesquisa. E eu tenho para falar 2 exemplos de pesquisa de campo que foram desenvolvidos em Roraima nos anos de 2016 e nos anos de 2018. Então, o primeiro foi a questão migratória. Nós temos em Roraima uma questão muito forte da migração. E quando se trata da história local, é importante que nós abordemos essas questões que são muito vistas pelos moradores e, consequentemente, pelos alunos. Então, como que começou esse trabalho? Começou com a observação da chegada de milhares de venezuelanos em Roraima, através da fronteira. Nós sabemos que há uma grave crise migratória na Venezuela e isso acontece por Boa Vista. Então, em Boa Vista tem muitos migrantes venezuelanos, milhares de imigrantes, e a partir de 2015 foi que eles começaram a chegar. Em 2016, nós já temos ali muitos migrantes, inclusive estudando nas escolas públicas de Roraima. E aí, o que suscitou esse entendimento da necessidade da pesquisa de campo? A questão da xenofobia em relação ao migrante. Antes que a coisa piorasse, digamos assim, porque nós sabemos que há um estranhamento, sim, nessas relações interpessoais, essas relações sociais daquele local, com relação aos migrantes. E isso acontece não apenas em Roraima, não aconteceu apenas em Roraima, acontece em outras regiões que são locais onde migram muita gente, onde vai muita gente para morar. Antes que as coisas se agravassem, porque a gente já vinha ouvindo, né, comentários a respeito desses migrantes, eu estabeleci com os alunos uma organização de pesquisa, um projeto de pesquisa que trouxesse a questão migratória relacionada à história de Roraima, mas que pudesse ser também observada em campo por eles. Então, o que aconteceu? Eu e os alunos, nós construímos um projeto de pesquisa, tendo como base questões das migrações, mas nós não fomos pesquisar os venezuelanos, nós fomos pesquisar os migrantes brasileiros que chegaram em Roraima, onde naquele período a gente já tinha mais ou menos uns 50% da população roraimense de imigrantes, principalmente advindos do Nordeste. Então, muitos alunos ali daquela escola, da Escola Estadual Tancredo Neves, que é onde foi feito os 2 trabalhos, esse de imigrantes e o de mulheres que eu vou falar a seguir, eram filhos e são filhos de imigrantes. Só que eles não conheciam a história dos pais. E a história dos pais também se coloca como história do estado de Roraima. Por quê? Porque se 50% dos habitantes são migrantes, logo esses 50% eles estão ali por algum motivo, eles vieram por alguma questão e é necessário descobrir para entender como
construção social desse local e dos meandros econômicos, políticos, sociais que trouxeram e que permeiam esses indivíduos que vieram, saíram dos seus lugares de origem para ir para Roraima. Então nós construímos um projeto de pesquisa, os alunos foram pesquisar pessoas, por exemplo, vizinhos, primeiro eles tinham que saber, né, qual era o tipo de imigrantes que eles tinham que buscar. Eles tiveram que ir atrás de pessoas que vieram na década de 80, até a década de 90, que tivesse no mínimo 15 anos quando saiu do seu local de origem, porque aí já tinha uma ideia basicamente formada dos motivos pelos quais saiu e como que foi essa saída, enfim, tudo aquilo que envolve, né, esse deslocamento populacional. E aí eles foram pesquisar, fazer entrevistas tendo como base a história oral. A história oral foi utilizada como uma metodologia para que se construíssem os dados da pesquisa. E depois eles analisaram esses dados de pesquisa e construíram histórias a respeito desses migrantes. Então eles escreveram e no final essas histórias foram todas compiladas num livro e eles lançaram esse livro como autores em uma livraria de Roraima no ano de 2017. Esse trabalho ele ficou como um dos 50 melhores do Brasil, num Prêmio Educador Nota 10 da época de 2017, e trouxe para os alunos uma percepção muito importante de como se faz pesquisa, da importância da escrita, do entendimento do seu local e da sua própria história enquanto filho de imigrante ou de imigrante mesmo, e também da sua família. E por esse meio, ele também começou a entender o motivo dos venezuelanos estarem chegando em alto número para o estado de Roraima. E a partir disso se considera também a questão do desenvolvimento da empatia e da compreensão de como um local é povoado e dos motivos pelos quais as pessoas saem dos seus locais de origem e vão para os outros municípios, para outros estados, sendo inclusive a professora deles também uma migrante. Em outro momento, também a pesquisa de campo foi abordada na disciplina de História, isso foi em 2018. Nós construímos, eu e os alunos do ensino médio daquele momento, nós construímos um projeto de pesquisa que falasse sobre as mulheres de Roraima, ou seja, a importância das mulheres no contexto histórico-social de Roraima. Então nós construímos com os alunos novamente um projeto de pesquisa que trouxe a história oral como metodologia para trabalhar com os dados, com as fontes. Os alunos e também a comunidade deu os nomes que achavam importante serem pesquisados, serem entrevistados. E os alunos foram a campo, eu fui junto, claro, para dar o suporte e ensinar também na prática, para ouvir as mulheres que têm relevância dentro das suas áreas de atuação, que fazem um serviço excepcional, que têm na sua ação uma forma de contribuir para a sociedade local. Então nós tivemos quase 50 mulheres entrevistadas, os alunos tiveram que aprender a fazer a técnica da história oral. Isso foi muito importante para eles porque eles não tinham nenhum tipo de contato com pesquisa e nem com metodologia de pesquisa. E tiveram que aprender a fazer a técnica da história oral para que ao chegar a entrevistar, eles já tivessem com tudo planejado. Então tudo foi minuciosamente organizado para que a entrevista fosse realizada e tivesse êxito, para que eles soubessem o que eles estavam fazendo. Então eles foram preparados como pesquisadores, tanto esses alunos quanto aqueles que trabalharam com migração. É importante para o aluno ter segurança ao sair para a pesquisa, sabendo o que ele sabe fazer. E eles também sabiam que estavam sendo avaliados naquele contexto, porque eu fui junto em todas as entrevistas. Então nós tivemos ali entrevistas com, por exemplo, uma senhora japonesa que veio migrante do Japão. Nem eu não sabia na época que nós tínhamos migrantes japoneses direto do Japão vivendo em Roraima. E ela era filha de um casal que veio do Japão,
já veio, nascida no Japão, inclusive, e ela foi uma das entrevistadas, 90 anos mais ou menos ela tinha naquela época. E ela foi entrevistada sobre toda a questão dessa migração, o que estava acontecendo no Japão na época que obrigou os pais a virem para o Brasil, como que foi essa chegada no Brasil, enfim, foi algo assim maravilhoso. Além dela, nós tivemos também a primeira mulher que fez uma fundação social para amparo de pessoas com deficiência, como também as pessoas que vinham acompanhando esse grupo de pessoas para os exames em Roraima, que é a senhora Maria das Dores. Essa senhora, inclusive, já faleceu, mas a sua entrevista ficou. E ela foi também uma das homenageadas depois no final do trabalho. Então os alunos foram, as meninas foram entrevistá-la. Foi uma entrevista muito emocionante. Houve muita emoção na entrevista, inclusive da professora e das alunas. E também das pessoas que assistiram isso. O trabalho que esses alunos fizeram ficou marcado na vida deles, tanto aqueles que fizeram com migrantes quanto que fizeram com as mulheres, porque foi uma experiência de vida, ao mesmo tempo que eles tinham uma metodologia para seguir, que eles tinham uma organização de pesquisa, que eles tinham que analisar os dados e tinham que escrever a respeito daquela história, contextualizando com a história de Roraima. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos as mulheres como protagonistas de uma história onde elas não aparecem. Nós falamos muito dos aspectos econômicos, políticos e sociais das regiões, de como aquilo foi construído historicamente, mas nós não falamos dos personagens, daquele do dia a dia, daquela mulher que faz sozinha, que luta sozinha por um espaço na sociedade, amparando outros. Aquela mulher que teve que deixar a família para estudar fora, para depois voltar e exercer a sua atividade de juíza, exercer a sua atividade médica. Então, essas mulheres, elas não são tratadas nos livros de história, assim como aqueles migrantes, aquele seu João, seu Francisco, que saíram do Maranhão, saíram do Ceará, saíram da região sul e foram para o extremo norte para tentar uma vida melhor. Essas pessoas, elas não estão nos livros de história. E são essas pessoas que nós trazemos para dentro da sala de aula quando nós trazemos a pesquisa como uma forma de dar voz a essas pessoas. Isso é muito importante como experiência de vida para o aluno, mas também como experiência acadêmica. Porque depois que eles fizeram esse trabalho, esses alunos específicos desses 2 anos que fizeram esse trabalho, o que aconteceu com eles? Eles adentraram na universidade, depois me relatavam que eles sabiam fazer pesquisa, sabiam que era metodologia científica, porque eles tinham passado por aquela experiência nas aulas de história. Isso é muito gratificante para nós professores, porque nós atingimos uma parte do nosso objetivo enquanto professores, que é ensinar, mas também construir junto com o aluno aquele conhecimento que ele vai levar para o resto da vida. É importante que aquilo que se faz na sala de aula seja algo relevante para o conhecimento do aluno, mas que seja relevante também para o seu ser enquanto ser humano, formação humana. Então ele vai entrevista um migrante, ele entrevista uma mulher, ele tem acesso a quem essas pessoas são. Essas pessoas começam a falar sobre elas, sobre o que elas passaram. Não é só uma história de vida, é uma contextualização histórico-social com a região e de como essas pessoas são relevantes para aquela região. Então o aluno ele tem uma ação acadêmica, no caso, né, relacionado a essa escolarização que ele possui, a construção do conhecimento, mas ele também está ali como um indivíduo que está aprendendo com o outro. Então, muitos alunos depois relataram que ficaram impactados com as histórias dos migrantes, com as histórias das mulheres, que aquilo modificou o olhar deles a respeito da mulher, a respeito do migrante, que eu acho que é um dos grandes objetivos do ensino de história, é humanizar o indivíduo. Nós também temos essa percepção de trazer a nossa história enquanto sociedade, enquanto grupo,
para que ela seja compreendida, seja tratada com empatia. Então, o ensino de história ele é importante porque ele faz com que a gente pense. E, além do mais, ele pode inserir e deve a metodologia científica, a pesquisa de campo, as técnicas de pesquisa. Os alunos tiveram que escrever a história, eles tiveram que analisar e contextualizar com as questões econômicas, políticas e sociais da região de Roraima. Por isso que foi tão importante esses dois trabalhos. O trabalho História das Mulheres em Roraima, inclusive, foi um trabalho que propiciou eu ganhar o Prêmio Educador Nota 10 de 2019 e trouxe também muita visibilidade para o que é feito os professores na sala de aula eles fazem. Porque nós precisamos, enquanto professores, ter essa responsabilidade de levar o aluno, junto com o aluno, construir um conhecimento histórico escolar. Então, eu agradeço a atenção de todos, peço para que todos não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e que esses relatos de experiência eles sirvam para que todos nós, professores de história, possamos repensar e possamos modificar, possamos inserir práticas importantes no nosso ofício, que o nosso ofício é muito importante socialmente. Muito obrigada.